Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais um início de dia, você que está aqui na madrugada, amém, querido? Vai consagrando ao Senhor aí a sua sexta-feira, em nome de Jesus, louvando a Deus, engrandecendo o nome santo do Senhor pela bondade, pela misericórdia dEle, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra abençoada, cheia da glória de Deus para se derramar sobre as nossas vidas, e você precisa receber o que o Senhor tem falado. Falei ontem a respeito de como Deus tem falado conosco, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu gosto de fazer assim uma retrospectiva da semana e ver assim o que Deus falou e a semana inteira, né? Estamos agora na sexta-feira, já fechando mais uma semana, e eu pude ver como Deus foi maravilhoso conosco, como Deus foi bondoso conosco, como trouxe palavras animadoras, né? Eu entendo que quando Deus ele pega assim uma direção assim de palavras consecutivas, né? É porque Ele tem algo muito forte a fazer conosco, amém? Desde o domingo que o Senhor falou conosco, e isso encheu meu coração, né? No domingo Deus falou que Ele era o Deus que sara. Aí na segunda-feira, só para você dar uma relembrada aí, Deus falou que ia fazer florescer, né? O deserto irá florescer, isso foi a palavra de segunda-feira. E aí eu fui olhando e vendo como Deus é maravilhoso, né? Aí na terça-feira Deus falou que Ele é o Deus que vence as guerras. E continuou falando conosco, né? Na quinta-feira basta de humilhação. Então, meu Deus, que maravilha, que semana maravilhosa é essa, né? E na quinta-feira é Deus que muda o quadro. Chegamos agora na sexta-feira. O que Deus tem preparado para essa sexta-feira? Eu não sei você, mas o meu coração fica cheio de expectativa, assim, com o que Deus vai falar, né? Qual que é a palavra para essa sexta-feira, Deus? Qual que é a direção para essa sexta-feira? E nessa sexta-feira Deus está falando muito conosco, dizendo: fica na promessa. Fica na promessa. Se Deus está falando fica na promessa, é porque está vindo situações te empurrando para você sair da promessa. Fica na promessa. Você pode entender o que Deus está falando com você nessa sexta-feira, nesse dia de hoje? Fica na promessa. Independente do que esteja acontecendo, dos falatórios, dos levantes, das lutas, venha o que vier, fica na promessa. O Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse capeta que está se levantando aí, ó, tem que bater em retirada. Ele vai bater em retirada. E essa sexta-feira que Deus falou: vou esbofetear Satanás em teu favor, e ele baterá em retirada. E você tem que dar glória a Deus, porque é muito forte que Deus está falando com você nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 37 a 39. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, em nome de Jesus? Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito pregada a respeito da volta de Jesus, né? Pega um trecho bíblico desse e prega-se muito a respeito do arrebatamento, da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, até porque aqui está fazendo uma comparação
exatamente de como as pessoas irão ser pegos desprevenidos. É um texto que daria para fazer uma pregação, uau, sobre arrebatamento, mas não é sobre isso que Deus está falando, ou que Deus quer falar conosco nessa sexta-feira. Deus está falando aqui sobre permanecer na promessa, independente do que esteja acontecendo. E aí, Mateus 24, 37 fala: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o verso de número 38 fala que assim, porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E até o dia, pega essa aí, tá bom? Até o dia que Noé entrou na arca e ninguém percebeu que Noé entrou na arca. Como foi os dias de Noé? 120 anos Noé pregando, construindo a arca. Noé, Pedro fala que Noé é o pregador da justiça. E Noé, o pregador da justiça, 120 anos. Gênesis capítulo de número 3, Gênesis capítulo de número 6, do verso 1 em diante, o Senhor olha para a terra, vê que a terra está corrompida, e o Senhor fala: vou destruir tudo. E a palavra diz que Deus olhou, né? Deus viu os filhos dos homens com os filhos de Deus, as filhas de Deus, aquela coisa toda, tal, enfim. Viu a corrupção, a maldade, viu tudo isso, e o Senhor falou: vou destruir tudo. Mas havia um homem justo e bom, que andava com Deus, que servia a Deus em espírito e em verdade, que chamou a atenção de Deus. E Deus chamou esse homem e fez uma promessa. Quero que você entenda isso. E Deus fez uma promessa a Noé. Noé, constrói um barco. Um barco, assim, assim, assim. Deus é o Deus que dá o projeto todinho na mão do homem. Deus não é um Deus que faz o homem ficar alienado quanto às promessas, não. Quando Deus fala com você, você entende que é Deus que está falando com você. Você não fica, sabe, desorientado, não. Você sabe que é Deus que fala com você. Você só segue o plano contrário se você quiser. Mas Deus fala tudo bonitinho, perfeito. O homem que às vezes é incrédulo quanto ao que Deus está falando, quanto à promessa de Deus. E Deus pegou o plano da arca ali todinho, né? O projeto da arca, e deu para Noé e falou assim: constrói. Entra tu e a tua família, no caso Noé e mais 7, totalizou 8 pessoas, se eu não me engano. E um casal de cada animal, cada bicho, você pega aí um casal de cada bicho, porque eu vou destruir a terra, vou destruir tudo. Deus deu o projeto para Noé e Noé começou a executar o projeto, porque quem vive de promessa, executa o projeto de Deus. Não fica paralisado no tempo, ele trabalha, ele entende. E durante aí Deus fala assim: eu vou abreviar o tempo de vida do homem. Porque o homem está corrompido. E eu já vi muitas pessoas pregando e falando que realmente o tempo de vida humana seria 120, mas não é o tempo de vida humana. O que Deus estava falando com Noé eu estou te dando um tempo de mais ou menos 120 anos para você construir a arca, pregar a minha justiça, entrar aí e eu mandar chuva. O dilúvio vai vir. E ali Noé, considerado pregador da justiça, ficou na promessa. Durante todos esses anos em que Noé construiu a arca, ele era zombado pelas pessoas. Mas ele tinha uma promessa. E quando você tem uma promessa, você não se preocupa com a zombaria das pessoas. Quando você tem uma promessa, você não se preocupa se o povo está crendo, se o povo não está crendo. Quando você tem uma promessa de Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando você entende que o negócio vem de Deus, você não está nem aí para quem acredita ou não acredita. Se Deus falou com você, então não se importe com os outros. Se creem ou não creem, fique você na promessa e acabou.
Quem fica na promessa não tenta convencer ninguém não, porque a promessa não é dele, a promessa é sua. Deus não falou com ele, Deus falou com você. O propósito de Deus era com Noé e a sua família. Não era para Noé convencer. Noé estava pregando, acreditasse que não acreditasse. Então, quando você está convencido de algo, você não precisa convencer ninguém. Quem muito prega tentando convencer alguém é porque não se convenceu ainda. É porque precisa haver outros acreditarem para acreditar também. E o Senhor fala aqui em Mateus 24, 37 a 39, a respeito de como foi nos dias de Noé. Do que Deus está falando? De zombaria, de pessoas que não creem, de pessoas que não estão nem aí, de pessoas que querem provar coisas que não existem. Você crê na palavra de Deus? Você crê no que Deus está falando com você? Você crê na promessa que Deus te fez? Então crê, pronto, fica. Fica na promessa. Fica naquilo que Deus colocou sobre você. Olha, quando eu comecei a pastorear, eu sabia que Deus tinha algo na minha vida em relação ao reino. E eu recebi muita retaliação. Muita, não foram poucas. Eu recebi muita retaliação nessa área relacionada a pastorear o rebanho do Senhor. Pelo fato de ser mulher, pelo fato de pegar uma igreja em que o pastor tinha abandonado na época, e pelo fato dos discípulos, os membros da igreja não compreender, não entender, acharem que eu tinha feito um motim para tirar o pastor, quando na verdade ele tinha nos abandonado, nem eu sabia de nada. Em pleno domingo, culto de domingo, reunião de domingo, eu e minha família estavam na igreja, todos nós estávamos na igreja, a igreja estava cheia na época, o pastor, que era na época o meu atual pastor do templo em que eu congregava, que hoje é o templo que eu assumi como líder espiritual, todos nós estávamos em um belo culto, e antes da ministração da palavra, ele subiu no altar, chamou a família dele, falou: nós estamos saindo, não vamos pastorear mais essa igreja. E ficou todos os membros, discípulos, ovelhas, desapontados, desesperados. Eu fiquei indignada, revoltada, porque eu tinha-os como meus amigos, e eu entendia que eles tinham que ter me dado uma explicação antes de ter tomado aquela decisão, e aquilo me deu uma revolta muito grande na época. E quando terminou, que eles nem pregar não pregou, simplesmente terminou aquilo ali, saíram do altar, e no meio do culto, no meio de tudo, e falou assim: vocês procuram o pastor presidente, pergunta para ele o que está acontecendo, porque nós não vamos ficar mais nem pastoreando e nem na igreja junto com vocês. Então nos sentimos abandonados na época, tal, enfim. Na época o pastor presidente veio, trouxe uma explicação que para mim não veio a calhar, ao momento não veio a calhar, não entendi, não compreendi, e me colocou, assumiu por um tempo a obra, e adoeceu, ficou doente, extremamente doente, precisou ser hospitalizado, precisou passar por cirurgia urgente, e eu fui empurrada assim para frente da obra na época, e eu sem entender muito o que estava acontecendo ali, mas tinha uma preocupação muito grande com o rebanho do Senhor, queria muito cuidar do rebanho do Senhor, pelo fato de que o meu líder espiritual tinha abandonado a obra e meu pastor presidente estava enfermo, e por questão financeiras não tinha como trazer outros líderes espirituais da cidade de São Paulo, que na época a sede era em São Paulo, para tomar conta do rebanho, a obra aqui, e eu, pelo fato de ser consagrada missionária na época, era a única pessoa apta, digamos assim, para estar à frente do rebanho. E há muito tempo, Deus já tinha me feito uma promessa de que eu iria tomar conta, de que eu iria estar à frente de um rebanho, mas aquilo não entendi ainda, eu não me sentia capacitada, preparada, eu não sabia que era para mim fazer algo desse tipo, mas eu tinha uma promessa ali, e eu lembro que o dia da promessa chegou, né, do cumprimento da promessa chegou na minha vida, e eu recebi muita retaliação.
Eu não sei por que Deus está trazendo essa palavra nessa sexta-feira. Qual o interesse de Deus, o objetivo, o propósito de Deus, mas eu vou ministrar o que Deus está mandando aqui. E no período ali em que eu comecei a tomar conta da obra, tomar conta do rebanho, eu não fui aceita. Eu não fui aceita pelas pessoas, acho que de 100%, acho que 5% me aceitava que eu pregasse, mas não que eu fosse a pastora deles, a líder espiritual deles. Eu fui muito rejeitada, muito caluniada, muito mal interpretada. Teve muitos levantes contra a minha vida. Muitas pessoas se levantaram dizendo que eu tinha feito mutim para tirar o casal de pastores, a família pastoral do altar, sabendo que eu não sabia de nada. Até o dia de hoje, eu não sei de fato o que os levou a tomar aquela decisão, que eu considero precipitada, em largar o rebanho, largar a obra, abandonar o altar, enfim. Respeito e vou respeitá-los até o dia de hoje, mas não compreendi na época. Mas eu entendi que fazia parte de uma promessa que o Todo-Poderoso tinha feito na minha vida e que eu não compreendia no momento. E eu recebi muita retaliação. E aí, o Senhor trouxe essa palavra hoje ao meu coração para ministrar para essa sexta-feira sobre você ficar na promessa. Deus tinha feito uma promessa para mim e eu não dependia da aceitação das pessoas para que a promessa se cumprisse na minha vida. E teve um dia que Deus falou comigo dentro desse assunto. A promessa é com você e você tem que aceitar. Eu estava no altar da igreja ministrando e eu tinha muito medo quando dava o horário de ministrar ou quando surgia algum problema de gabinete. Eu suava muito na época para me lidar com as pessoas. Eu pensava muito umas 10, 20 vezes, não era 13, não era 10 ou 20 vezes. Como que eu vou lidar com essas pessoas que não me aceitam, que não me amam, que não me compreendem, que acham que eu sou uma fofoqueira, que acham que eu sou uma manipuladora ou coisa parecida. Como que eu vou lidar com esse rebanho, Senhor, tão problemático, tão ferido, tão machucado, tão mal, sabe? Nutridos, vamos dizer malnutridos. E chegou um momento que Deus falou: você não precisa da aceitação deles, você precisa da minha aprovação. Fica na promessa. E hoje Deus falou muito comigo durante a quinta-feira, entrando agora para a madrugada, de quinta para sexta. Deus falou muito comigo sobre ficar na promessa. E eu pedi um sinal para Deus na tarde de quinta para sexta, relacionado a essa palavra, de ministrar agora na sexta-feira. Eu falei: Deus, se é do Senhor mesmo, que eu ministre sobre ficar na promessa, essa é a palavra da sexta-feira, com quem que o Senhor quer falar? Então me dê um sinal de que é a palavra rima dessa sexta-feira. Eu fui no mercado, durante o dia eu fui ao mercado, quando deu a noite, eu fui pagar umas contas de casa no shopping, voltei e sempre que eu faço mercado eu preciso dar uma arrumada em tudo, na geladeira, organizar a coisa de casa, de dona de casa. E aí eu falei assim: eu vou aproveitar de que as carne não tá congelada, tal, enfim, eu vou tratar, limpar tudo hoje, então eu vou aproveitar para fazer congelamento hoje. E eu tinha pedido um sinal para Deus me falar comigo a respeito da palavra, de ouvir Deus falar comigo. E aí eu falei isso para o Senhor, e aí eu preparei, fui pegar algumas coisas para cozinhar, já tinha colocado umas carnes de molho, preparar feijão, e quando eu peguei o quilo do feijão, 2 quilos de feijão para cozinhar e fazer congelamento, Deus falou: não coloque esse feijão no fogo, porque o gás vai acabar. Falei: que nada, essa história, isso é medo meu, eu vou colocar. Abri o primeiro pacote, lavei e tal, coloquei as carnes, fiz o tempero, coloquei na panela, coloquei o primeiro, o coração deu uma acelerada. Aí eu até comentei, né, dentro de casa, falei: não, Senhor, não pode, esse gás não pode acabar,
De jeito nenhum. Abri o segundo, preparei tudo, coloquei lá. Preparei tudo certinho. E aí, fui terminar de fazer as coisas, continuar fazendo as coisas no pé da pia e o Senhor ardendo dentro de mim. Eu sou o Deus que fala e cumpro. Sou eu Deus que fala e cumpro. Eu sou o Deus de promessa. Eu sou o Deus que fala e cumpro. E começou a ficar perturbador Deus falando comigo. E eu continuei tratando as coisas, limpando e tal. Meu Deus do céu, eu amo o Senhor. Quando eu olho para o fogão, fui colocar uma água para poder limpar uma carne, mornar uma água para limpar, para higienizar. Quando eu olho, o gás foi-se embora, o fogo tudo apagou. Oh, Jesus! E eu falei, meu Deus, como o Senhor é. Teimosa fui eu, né? Ele já tinha falado comigo que não era para me fazer, porque iria acabar. E de noite, né? Sempre acaba, às vezes, à noite. Mas por que Deus permitiu, né? Porque eu pedi um sinal para ele. Se era para falar da promessa, se ele é o Deus que fala e cumpre, que ele me desse um sinal. E ali Deus falou comigo de novo. E o que eu fiz? Peguei minhas panelinhas bonitinhas, né? Coloquei as comidas de volta na geladeira. Terminei de fazer a higienização de algumas coisas. Falei, tá bom. Eu entendi, Senhor. Tá selado. Tá selado. O Senhor falou, tá falado. E em relação a falar da promessa, quem tem que crer é você. Resumo de tudo. Deus falou com você? Quem tem que crer é você. Tô falando pra você que hoje, talvez você não acredite. Isso não vai mudar nada. Sabe por quê? Eu creio. Não tem que ser o outro que tem que crer. Assim como foi nos dias de Noé. Tem sido nos dias de hoje. Noé entrou na arca e ninguém nem percebeu que Noé entrou na arca. Por quê, pastora? Porque quem sabia da promessa era Noé. E quando que o povo veio perceber que Noé estava na arca? Quando a chuva do dilúvio começou a descer. Quando que as pessoas vão perceber que a promessa de Deus começou a se cumprir na sua vida? Quando? Enquanto eu estou falando? Enquanto eu estou tentando convencer alguém? Não. Quando eu começar a viver a promessa, todos vão olhar e ver. Mas não é que é verdade? Anos passou para que a igreja que eu pastoreio hoje, e sou pastora presidente, entendesse que sobre a minha vida havia uma promessa. Hoje eu sou amada, honrada, respeitada e venerada, digamos assim. Né? Eu acho que eu sou a pessoa mais amada. Fala, pastor sofre. Eu não sofro. Eu tenho os melhores discípulos do mundo. Deus me deu. Eu tenho uma igreja abençoadíssima, um povo abençoadíssimo. A igreja é do Senhor, os discípulos é do Senhor. Eu faço parte. Eu não tenho, porque eu não tenho nada, é tudo dele. Eu faço parte de uma comunidade maravilhosa. Um povo que me honra, que me ama. Um povo que, sabe? Eu amo o rebanho que o Senhor colocou sobre o cajado que ele me deu. Que o cajado também é dele, é tudo dele, eu não tenho nada aqui, é tudo do Senhor. Por que tudo isso se cumpriu? Porque eu fiquei na promessa. Pastora, você chorou? Oh, meu filho, você não pode dar conta que eu chorei. Chorei tanto. Já pedi tanto a Deus para sair, para parar, não quero mais. Até o dia que Deus falou da promessa no meu coração, eu peguei a promessa, abracei a promessa, comecei a viver a promessa. E a promessa se tornou uma verdade na minha vida. 120 anos mais ou menos, não vou dizer precisamente, mas diz alguns historiadores que 120 anos Noé pregou. 120 anos Noé foi confrontado. 120 anos Noé ali, ó, construindo a arca, preparando tudo. E o povo passando e olhando, falando assim, olha lá o maluco do Noé. Olha lá o doido do Noé lá. Cadê a chuva, Noé? Mas Noé estava na promessa.
Passe o tempo que passar, meu irmão. Fica na promessa. Tá recebendo zombaria? Fica na promessa. As pessoas não creem? Fica na promessa. Sabe por que eu não discuto com ninguém? Porque quem discute é quem não crê. Eu creio. Eu não preciso discutir com nada. Eu não preciso convencer ninguém. Até porque eu não convenço ninguém. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Deus. Eu só preciso semear. Eu não tenho o poder de fazer a semente brotar. Eu sou o semeador. Eu lanço a semente. Quem convence é Deus. Eu sou pregadora do Evangelho. Eu sou pastora do Evangelho de Cristo. Eu não tenho o poder de fazer as pessoas mudar. Eu tenho o poder de orar por elas. Mas o convencimento vem do Senhor. Não se desgaste mais, não. Tem alguém aqui se desgastando demais. Tem alguém aqui se desgastando demais, explicando demais. Para! Você crê no que você está tentando convencer alguém? Para de pregar e começa a viver isso. Viva. Viva. Você não está convencido disso? Deus não tinha falado com Noé? Noé, construa. O projeto é seu. O que é que Deus está falando para você nessa sexta-feira? O projeto é seu. A promessa é sua. Foi assim na minha vida. Quantas pessoas tentaram me convencer ao contrário? Quantas propostas eu recebi? Quantas? Não. Deus falou, foi comigo. Eu sei que vai acontecer. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Creia. Creia naquilo que Deus falou com você. Você tem um projeto nas suas mãos. E você não precisa de outros para executar. Noé não precisou de outros. Noé precisou de Deus. E Deus assim o fez na vida dele. A arca foi construída. Deus mandou Noé entrar na arca. Ninguém nem percebeu. Noé já estava debaixo da promessa, vivenciando a promessa. É você e Deus. Hoje, o que acontece? Às vezes eu fico espantada, estava até comentando esse dia em casa. Gente, eu não sou o Deus da igreja. A igreja é do Senhor. Se eu não vou ao culto, você tem que ir. A figura mais ilustre da igreja não sou eu, é Jesus, é Deus. Você não tem que deixar de cultuar porque eu não estou lá, não. O culto é para Deus, não é para mim. Por quê? Porque eu alcancei a promessa de Deus. Porque as pessoas olham para mim e vê Deus na minha vida. O que você fez, pastor? Eu não fiz nada, não. Eu não faço nada. Eu vivo Deus. Eu vivo Deus. Eu me esforço para viver a promessa de Deus na minha vida. Qual que é a promessa de Deus na sua vida? Ser filha de Deus, serva de Deus, discípula do Senhor Jesus Cristo, modelo espiritual. Foi para isso que Deus me chamou, a promessa de Deus. E cuidar do rebanho de Deus. Como dele, não seu. O rebanho é do Senhor. Um discípulo vem para mim e fala, pastor, eu quero sair da igreja. Por que você quer sair, meu filho? Não consigo me adaptar ao costume da igreja. Não consigo gerar vida aqui e tal. A senhora me abençoa? Claro. Quem sou eu para não te dar bênção? Vai com Jesus. Não esqueça de Jesus. Você vai para onde? Eu vou para X lugar. Que a bênção do Senhor te acompanhe nesse X lugar. Eu quero te ver lá. Essa é a única coisa que eu falo. Eu quero te ver lá. Se eu não vou correr atrás de você mais, tá bom? Você tá me dizendo que quer ir para outra denominação, não é isso? É, pastora. Vá. Quero te ver lá. Se eu não te ver nessa denominação, eu vou voltar pegando seu pé. Porque eu vou entender que você é uma ovelha sem pastor e sem pasto. Se você tiver um pastor e um pasto, a gente continua sendo irmão e amém. Se você não tiver, meu filho, tu vai ver uma pessoa chata no teu pé. Eu vou pegar no teu pé até você voltar. Porque eu entendi que você não queria sair da igreja. Você está deixando Jesus. E eu não admito que você deixe Jesus. Essa sou eu. Essa é a promessa de Deus na minha vida. E eu vou fazer tudo
para que a promessa se cumpra. E apoio. Quem disse que você tem que ser apoio? E ajuda. Quem te contou que você tem que ter ajuda? E você tentou convencer alguém a respeito disso? Não precisa. Entenda isso, a promessa está sobre você. Esse negócio, Deus me chamou para ser evangelista, mas não consigo não, porque fulano de tal não vai evangelizar comigo. Toma vergonha na sua cara. A promessa não está com você? Vá você, sozinho, evangelizar. E Deus vai pegar os outros evangelistas, quando vê você ativado, e vai levar. Vai se juntar com você. O projeto está nas suas mãos. A promessa está sobre você. Cumpra. Fica na promessa. Aguente as retaliações. Aguente os levantes, as lutas. Aguente tudo que vier. Para de dar desculpa. Deus, eu não consegui executar a promessa por causa disso e daquilo. Mentira sua. E os mentirosos são filhos do diabo e vai pro inferno. Isso é muito sério. Eu não consigo porque eu não consigo me adaptar. Pelo amor de Jesus Cristo. Há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Eu acho que existe mais igreja, denominações, falando de denominação, do que a estrela no céu. Como que tu não conseguiu encontrar um lugar que você não consegue se adaptar para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Para de história. É tempo de você acordar. Porque é tempo de você ficar na promessa de Deus para a sua vida. Ninguém vai tirar a promessa de Deus dentro de mim, porque foi Deus que falou comigo. Deus falou com Noé. A afronta do povo, os levantes do povo. Não ia tirar a promessa, o projeto que Deus colocou nas mãos de Noé. Eu não consigo. Porque você não quer. Se você quiser realmente, você consegue. Porque a promessa não é do João ou da Maria, a promessa é sua. Você não tem promessa de Deus? Você vai esperar quanto tempo? Deus precisa executar os seus planos na terra. E viu Deus que a humanidade estava corrompida. E disse Deus, vou destruir tudo, mas... Olha o que Deus fala. Encontrei um homem justo e bom que andava com Deus. Então, eu vou lançar sobre ele uma promessa. Deus encontrou você na brecha e falou, vou usar, e agora você está colocando desculpa. É por causa do fulano, do beltrano, do cicrano, pelo amor de Jesus Cristo. É por causa do levante, a dificuldade, é o sol que está quente, a chuva que está caindo. É a igreja que é isso. É a denominação, é o pastor. É você, meu irmão. O problema é você. Dentro de casa eu não consigo ser crente fiel. Eu não consigo porque essa mulher é rixosa, porque esse marido é rixoso. É você. O negócio está em você, não é na pessoa não. Olha para você. Quem é que impede que a promessa seja executada na sua vida? Você mesmo. Não existe ninguém que tire a promessa de Deus, que Deus colocou dentro de nós, a não ser nós mesmos. Nem o próprio diabo tem poder, se você não dá brecha para ele. Fica na promessa, aguenta o trampo aí. Aguenta o que tiver de aguentar, mas não sai da promessa, não. Vou voltar para mim agora. Vou voltar a falar de mim. Meu querido, se tu me perguntar o quanto de coisa que eu já passei nessa minha vida para sair da promessa, tu não faz ideia. Mas eu aguentei. E a promessa de Deus, ela tem se cumprido na minha vida. Eu olho para mim e eu falo, meu Deus, é o Senhor. Porque de mim mesmo, Jesus, eu não tenho capacidade, Senhor. Eu não tenho sabedoria, Senhor. Sabe? Eu não tenho, Jesus, como é que o Senhor consegue? É o quê? A promessa se cumprindo. Isso é Deus purinho. Tem momentos que eu olho para a minha vida e eu falo, meu Jesus. Eu falei hoje mesmo. O Senhor hoje está que tá, viu, Senhor? Nossa, eu fico assim, boquiaberta com o que o Senhor faz. Deus é Deus de promessa, meu filho. Fica na promessa que Deus cumpre. Não sai, não.
Fica na promessa que Deus cumpre, não oscila não. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Alimente o Espírito Santo na sua vida. Você quer que a promessa se cumpra? Seja cheio do Espírito Santo. Cumpra aquilo que Deus preparou para a sua vida. O negócio é sério. É muito sério, você precisa ficar na brecha. Já tive muito momento que deu vontade de sair correndo. Mas eu fiquei. E hoje eu tenho recebido alívio de Deus. Os alívios de Deus têm chegado na minha vida. Através da resiliência, firmeza de fé. Aguente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o diabo. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Em outras palavras, a arca, ela vai ser terminada. O comando de Deus para você entrar, que é o cumprimento da promessa, está chegando. O juízo de Deus, que era o dilúvio, como diz Pedro, o apóstolo Pedro, Noé, o pregador da justiça, o juízo de Deus está chegando. Alimente o Espírito Santo na sua vida. Fica na promessa. Fica na promessa. Não sai da promessa, não. O que Deus te prometeu? Não procure copiar a moda, não. Não procure copiar a moda, não. Noé, o projeto da arca é esse. É esse, Deus. Dure o tempo que durar. Eu vou continuar na promessa. Eu não vou sair do prumo. Eu não vou sair da promessa. Eu não vou tomar decisões precipitadas. Eu não vou, Senhor, porque eu estou sendo coagido. Estou passando por luta, por vale. Eu não vou, Senhor, dar o meu jeitinho brasileiro. Não vou. Eu vou ficar na promessa. Essa é uma sexta-feira poderosíssima. Deus é Deus que cumpre promessa. Passe o tempo que passar, Ele cumpre promessa. Lembra de Abraão e Sara? Mas já somos velhos. E daí é promessa. Promessa é promessa. E eu nunca vi Deus falhar com a promessa. Amém? E essa é uma sexta-feira em que Deus está dizendo: eu sou Deus que cumpro a promessa. Então fica na promessa e não saia dela. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Jesus por essa sexta-feira maravilhosíssima. Amém? Poderosíssima de Deus. Aguenta aí. Só mais um pouquinho. Essa arca, ela vai terminar. Você vai ouvir a voz de Todo-Poderoso dizendo: entra na arca. E você vai ouvir o juízo de Deus vindo. Muitos não estão dando crédito. Mas você precisa dar. Você não é todo mundo, você é você. E você não tem que agir como os outros. Mas fulano fez, Beltrano fez. Problema deles. Deus está te chamando como Noé nessa geração. Fica na promessa. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te damos graça. Eu te dou graças por essa sexta-feira linda e maravilhosa, por essa palavra tão cheia de vida, de ânimo, de força. Tem alguém aqui desfalecendo, alguém aqui tentando convencer outros. Tem alguém aqui, Senhor, querendo, meu Pai, tomar decisões para fugir, tentando executar a promessa de outras formas. Mas o plano é seu, o projeto é seu e tem que ser feito como o Senhor mandou. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma, Senhor, essa sexta-feira nas suas mãos. Meu Deus, que essa pessoa aprenda a alimentar o teu Santo Espírito na vida dela, para que a promessa ela venha a ser executada e cumprida no tempo certo, Pai. Deus, eu oro abençoando todos, consagrando ao Senhor mais um dia de nossas vidas e abençoando tudo que nós vamos fazer neste dia de hoje, Pai. Que a graça poderosa do Senhor Salvador Jesus Cristo seja derramada em nossas vidas, Pai. Eu oro abençoando todos e abençoando tudo, Senhor, para a honra, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Se Deus falou com você, diga amém. Amém, queridos? E se Deus tem falado com você, eu gostaria muito de ler o seu comentário e de ver você compartilhando aí nas suas redes sociais, tá bom?
Você pode deixar também o seu nome para que a gente possa estar orando. Cada pessoa que comenta aí, eu tenho orado pela vida deles, amém? A Eline, o pessoal aqui da comunidade Batista Apostólica, o Fernando, que é uma pessoa que tem nos acompanhado desde as lives das madrugadas, no Facebook, no Instagram, amém? Tenho orado bastante pela vida de vocês. O Cleisimar, a Laiane, o pessoal do povoado do Zuca, lá na Chapada Diamantina. Eu tenho orado, colocado diante do Senhor a vida de cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas poderosamente na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria muito que você curtisse, compartilhasse. Em nome de Jesus, amém, querido? Se inscrevesse aqui no nosso canal e comentasse também. Em nome de Jesus. Vamos fazer a palavra de Deus viralizar aí, mundo afora, e que todos os dias as pessoas possam receber esse maná que vem do céu, porque eu tenho recebido e tem edificado a minha vida. Hoje, de uma forma exposta para que todos vejam, mas dentro do meu natural com Deus, tenho mais de não sei quantos anos de devocional com Jesus todos os dias. Hoje eu compartilho com você do meu prato e do banquete que o Senhor me dá todos os dias. E eu sei que assim como Deus tem me alimentado, acredito que está alimentando você também, está te dando um novo norte, um novo rumo na sua vida, para você se encher de Deus e alimentar-se do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Amém, querido? Shalom. Que essa seja uma sexta-feira poderosa. Em nome de Jesus.